Amém. Prezados e amados irmãos, Santo Irmão Aldo sempre dizia que o ministério do coral é um ministério tão importante, ou seja, é o cartão postal da nossa Igreja Apostólica. Neste momento, amados irmãos, eu peço a todos que continuem em reverência para que possamos juntos meditar na mensagem do boletim a qual o nosso conselho mandou, a qual diz assim: a missão da Igreja Apostólica na Terra, ou seja, a missão da Igreja Apostólica na Terra é salvar almas, libertando-as do domínio do pecado, dos sentimentos maus, dos maus costumes, que corrompem a alma, prejudicam muitas vezes, amados irmãos, a vida das pessoas, das famílias, da sociedade. Portanto, o nosso conselho diz aqui, portanto, a nossa missão, ou seja, a missão a qual a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo deixou, é moralizar os costumes, ensinar a regra de um bom viver, concedendo a paz, a saúde aos corações contritos que se arrependem e são convertidos. Então agora eu faço uma pergunta aos irmãos: quantos que tiveram a oportunidade de serem convertidos, ou seja, largarem dos vícios, dos erros e tantas coisas que prejudicaram a sua vida, e hoje tem uma vida de paz, de alegria, de amor, porque buscaram para o seu coração Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, e aqueles sentimentos maus, ou seja, os maus costumes, foram sendo largados. Por isso, amados irmãos, entendam que sem santificação, igual diz na mensagem, ninguém verá Deus nem a sua glória. Então, amados irmãos, essas palavras, ou seja, esse texto que o nosso conselho deixou, ele deve ser entendido da seguinte maneira: se uma pessoa que se diz, vamos supor, consagrada, dedicada, apostólico, mas nunca viveu uma vida em santidade, em momento algum de sua vida, então, amados irmãos, essa criatura, a pessoa não verá Deus, porque não adianta falar: eu amo o Santo Irmão Aldo, eu amo a Santa Avó Rosa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas se não praticamos as coisas corretas, como eu vou supor aos irmãos, não adianta nós fazermos só nos dias das reuniões, sermos dedicados, exemplar, mas começou a semana nova lá no mundo, na sociedade, continua com a vida no caminho errado, fazendo as coisas que muitas vezes levam a nós à ruína. É isso que o irmão Aldo quer dizer, não verá Deus, porque não adianta nós praticarmos todo dia da nossa vida as coisas boas, mas se deixar-se levar pelo erro, podemos perder a nossa salvação. Então devemos ser vigilantes, ter muito cuidado. Se nós praticamos o bem, vamos praticar o bem sempre, sempre levando corretamente a disciplina, a doutrina, a qual o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, implantaram nessa igreja. Porque a santificação, amados irmãos, eu digo, é difícil. A santificação é um processo de purificação da alma do homem nascido do Espírito Divino e também do seu preparo moral, espiritual, até que se torne novo inteiramente à semelhança e à imagem de Deus, conforme foi criado. E pois o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé em Jesus e na Santa Avó Rosa e na Mãe Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo.
igual diz o conselho, e passo por passo, ou seja, ao passo que, sendo instruído através da mensagem desta igreja, ou seja, passo a passo, vai aprendendo a obedecer, santificando-se, ou seja, a pessoa santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Mas, irmãos, nesta evolução espiritual, todos aqueles que deixam, igual eu sempre digo, deixam os maus caminhos, os vícios e todo o pecado e se arrependem, recebem também o batismo do Espírito Santo, que lhes dá vida à alma, além do conhecimento da verdade, vai dando sabedoria divina, das virtudes do Espírito de Deus, e sendo perseverante, chegará à perfeição. Vejam, irmãos, para que nós possamos chegar à perfeição, a perfeição, amados irmãos, se nós pararmos para pensar perante a Deus, é aquele cujo coração, a mente, ou seja, estão elevados, comprometidos às coisas de Deus. Ou seja, o quê? Livres do pecado. Essa é a perfeição que Deus quer de nós. De modo que quando Deus pede perfeição aos seus filhos, significa uma vida sem pecado. Então, para que nós possamos chegar à perfeição, devemos viver uma vida, deixar de lado o erro e as coisas do mundo, para que nós tenhamos a nossa santificação da nossa alma. O apóstolo São Paulo, amados irmãos, escrevendo sobre a santificação, ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados de sentimentos e de misericórdia, de benignidade, de humildade e de mansidão. Então, amados irmãos, muitas vezes nós paramos para pensar, o que é mansidão? Mansidão é uma qualidade daquele que é temente a Deus, aquela pessoa que é justa, que é humilde, igual a Santa Rosa dizia, eu disse ontem, se nós não formos humildes, nós não chegamos a lugar nenhum em nossa vida, ou seja, sem humildade ninguém verá Deus. E a pessoa que tem mansidão, ela é doutrinável, paciente, são meigos, são amáveis, disposto a seguir o que Jesus e os seus santos o pedem. O seu temperamento é calmo, dócil, tolerante, submisso a tudo. Então vejam o que significa mansidão. E o nosso profeta, ele continua dizendo: humildade, de mansidão e de longanimidade. E já longanimidade, amados irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, significa paciência, já na extrema. A pessoa tem que ter uma paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos seus. Também pode ser um exemplo de longanimidade, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira ou raiva ou rancor. Então, amados irmãos, o santo irmão Aldo, igual eu falei ontem, ele era dotado de longanimidade, de mansidão, de humildade. Muitos dos irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui presente, talvez os nossos internautas, nossos ouvintes da Hora Milagrosa, o santo irmão Aldo é um lindo exemplo, amados irmãos, igual eu falei ontem, passando por injúrias, calúnias e tantas coisas que as pessoas o maltrataram. Ele mandou dizer àquelas pessoas: se eles pedirem o meu perdão, eu os perdoo. Olha que gesto lindo do santo irmão Aldo. Ou seja, longanimidade é suportando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Jesus também, amados irmãos, é um lindo exemplo, vou citar, só para os irmãos terem um entendimento. Jesus, mesmo passando por tudo em sua vida, naquela cruz, derramando o seu sangue,
Ele olhou para aqueles soldados e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vos perdoou, igual diz o apóstolo São Paulo. Assim fazei-vos também, e sobre tudo isto revesti-vos de caridade, ou do amor, que é o vínculo da perfeição. Para a santificação, amados irmãos, é indispensável que nós tenhamos fé. Sem fé, nós não chegamos a lugar nenhum também em nossa vida. Por isso, prezados irmãos e irmãs, em um mundo onde hoje nós temos que buscar a Deus intensamente em nossa vida, e ter muita fé, mas muito dizem: pastor, Jesus disse que se tivermos fé igual um grão de mostarda, já conseguimos muita coisa. Vejam, amados irmãos, a referência que Jesus deixou não é exatamente o exemplo. Um grão de mostarda, para quem não sabe, vou dizer, é a semente mais resistente, que mesmo pisada, amados irmãos, ou queimada, ela não se quebra. Isso quer dizer que temos que ser resistente igual àquela semente, a nossa fé. Porque quando plantada, ela cresce rápido, forte, grande. E se dá numa árvore muito grande e bonita. Por isso que nós temos, amados irmãos, que ter uma fé que cresce rápido, a cada dia, mas que seja forte, que seja resistente a tudo. Por isso que o grão de mostarda é a única semente, só para os irmãos terem uma ideia, ela não é híbrida, ou seja, ela não se mistura com nenhuma outra. Então significa que a nossa fé, ela tem que ser o que? Única, genuína, sem dúvida, sem confundir, que prevaleça firme como uma rocha. Igual tivemos uma mensagem alguns dias atrás, que os irmãos devem se lembrar, do homem que construiu a sua casa na rocha, que é Deus, que é Jesus, que é a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Veio a tempestade, veio as dificuldades, aquele homem não perdeu a fé. Mas aquele homem insensato que construiu a sua casa na areia, que não ouviu a mensagem da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Deus, de Jesus, veio as dificuldades, veio os problemas, a sua vida foi a ruína, porque a sua fé não estava implantada naquela rocha, ou seja, não é igual àquela semente da mostarda, que é resistente a tudo. É isso que Jesus quer que nós sejamos, que a nossa fé, ela não seja uma fé fraca, uma fé perseverante, porque para a santificação é indispensável que se tenha fé, confiança em Deus, o nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, nos ensinos e conselho do Santo Irmão Aldo. Além de santificar almas para o céu, a Igreja Apostólica também tem a missão de levar aos corações a paz, o amor, estimular principalmente a nossa fé. Estimular a fé, amados irmãos, é conseguir acreditar no improvável, acreditar em algo que nós não vemos e que não é palpável para nós. Isso que é estimular a fé, acreditar que Deus e seus santos, eles vão nos ajudar, para que possam alcançar a graça para a sua vida, para o seu lar. Por isso que a nossa igreja realiza uma perfeita obra de salvação. Outra missão da igreja é pregar o arrependimento dos pecados, é a conversão, a permanência nesta fé apostólica e no Consolador e no Santo Irmão Aldo, para que haja libertação e a salvação de sua alma. Então, amados irmãos, entretanto, é preciso aceitar a nossa doutrina, aceitar a nossa disciplina, só que também devemos praticá-las em seu viver.
para que se cumpra de maneira perfeita a palavra de Jesus na vida da criatura, quando ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem um trecho lá nas Escrituras Sagradas que diz assim: Jesus destaca a verdade, ou seja, e a consequência para quem conhece a libertação. Quando conhecemos esta verdade, somos libertos do mal, da escravidão e do pecado. Mas agora eu faço uma pergunta aos irmãos: quantos que conheceram a verdade, sabendo da verdade que Jesus deixou que nos libertaria? Ou seja, nós até temos um hino que diz: a verdade está aqui na igreja, mas muitos, amados irmãos, é até triste dizer, não seguiram a verdade, se deixaram se levar pelos erros, pelas modas e tantas coisas, igual diz a disciplina, pelos vícios e tantas coisas banais que o inimigo coloca em nossa vida para nos derrubar, para nos destruir. E se nós formos fracos de fé, amados irmãos, a nossa vida vai à ruína. Por isso que a base e o fundamento de nossa igreja apostólica, desde o princípio, igual da mensagem, é a fé no poder de Deus, de formar santos para a sua glória, pois não adiantaria nada nós pregarmos a santificação da alma, se nós não tivéssemos a fé no poder dos santos, e que os mesmos têm a glória de servir a Deus e no seu reino. Por isso que desde o princípio da nossa igreja, cremos em Maria Santíssima, que é uma santa de grande poder, e tem Deus como autoridade para vir à terra e proteger e guardar os filhos de Deus. E também cremos em todos os santos que viveram na terra, como os santos profetas e os santos apóstolos. E vejam, amados irmãos, estes santos estão presentes em nossas reuniões para abençoar os que comparecem com fé, com devoção, auxiliando a Santa Borrosa, a Jesus, nosso Divino Mestre, a Mãe Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Eu me lembro de uma publicação em um boletim, amados irmãos, a qual o Santo Irmão Aldo dizia que o profeta Daniel, Santo Estevão, a Virgem Maria Santíssima se faziam presente em nossas reuniões, que vinham ajudá-lo no seu ministério, mostrando a ele o que ele devia fazer para um bom andamento do seu ministério aqui na terra. Por isso que, quando o Santo Irmão Aldo falávamos para nós termos reverência em nossas reuniões, amados irmãos, porque neste momento nós temos santos e anjos profetas aqui conosco, a nos abençoar, a cuidar de nós. Por isso que, por outro lado, onde existe, igual diz aqui, na obra da igreja, santos e anjos, ou seja, estão presentes, ou seja, na obra da salvação e regeneração do pecador e de todos que aceitarem com fé, com humildade e devoção a nossa doutrina e disciplina. Por isso, amados irmãos, aceitem este ensino precioso que é para a vossa santificação e seu preparo espiritual. Confiem na missão sagrada da nossa Igreja Apostólica, do Santo Irmão Aldo e da Santa Borrosa. Por isso que, passando para a segunda parte da mensagem, que diz assim: unidos somos mais fortes. Estimados irmãos, a união entre todos é importante para a nossa vitória, para realizarmos a obra de Deus na terra, de um povo unido pelo amor fraternal. Também estará unido para enfrentar as lutas, as adversidades, ou seja, os problemas da vida. Por isso, prezados amados irmãos, que muitas vezes nós paramos para pensar as adversidades do mundo. Por isso que para nós vencermos as lutas do dia a dia,
E para que nós possamos ser felizes na vida, dependemos da graça de Deus, dos seus santos, bem como a ajuda e o apoio familiar, seja da igreja, no trabalho, na sociedade, em qualquer lugar na área da nossa vida. Por isso que muitas vezes existem muitas coisas importantes que são difíceis de serem conquistados individualmente, motivo pela qual precisamos contar muitas vezes com pessoas à nossa volta. E para sermos correspondidos e termos a ajuda necessária, nós devemos praticar o que o irmão Aldo sempre pediu, a qual a Santa Avó Rosa muito lutou, que é a união, o amor, o respeito, para que unidos nós possamos ser mais fortes, igual eu disse ontem na mensagem que a Santa Avó Rosa deixou através dos palitos, que se tivermos todos unidos num só objetivo, ou seja, jamais seremos quebrados, porque sozinhos somos fáceis de quebrar. Porque a união, amados irmãos, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. Igual nós tivemos a mensagem esses dias atrás que falava que existem casais alegres, felizes, que planejam, lutam juntos para conquistar o melhor em sua vida. Por quê, amados irmãos? Porque ali naquela casa, naquele lar, existe a verdadeira união, o verdadeiro amor. Existem pais que ajudam seus filhos em todas as áreas da sua vida, aconselhando. E quando isso acontece, havendo a verdadeira união, amados irmãos, os filhos reconhecem e também são unidos, ajudam os seus pais. Não é tão lindo ver uma família unida e perfeita? É isso que o irmão Aldo quer de nós. Imagine, amados irmãos, uma família em desunião. O pai e a mãe, lá não sei aonde, o filho sozinho, jogado para os cantos. Aquela família que devia estar numa mesa se reunindo, num jantar, talvez um almoço, um café, conversando. É isso que o irmão Aldo quer, que nós sejamos unidos, não importa se é na igreja, no lar, na família, em qualquer lugar da nossa vida, da área da nossa vida, sejamos unidos uns com os outros, sem desavenças. É a mesma coisa no ministério do coral. Se não tiver união, amados irmãos, nada acontece. E o que significa união, amados irmãos? Os irmãos, união é um ajudar o outro, estender a sua mão, cooperarem uns com os outros. A Santa Avó Rosa dizia: cooperem uns com os outros. Não é tão lindo a gente estar por aí, ver nos corais da nossa igreja, talvez um irmão que talvez tenha dificuldade no cantar, talvez numa voz, no baixo, no contralto, na melodia, não sei, qualquer voz, e ver que o irmão tem um entendimento melhor, vendo que o seu colega tem dificuldade, estenda a sua mão, o ajude. E se tem um músico que tem um entendimento na música melhor que o seu colega, vendo que ele está pedalando, ajude-o. Isso é a união. É a mesma coisa no rol de obreiros, pastores, membros. Nós devemos ser unidos para que tudo seja perfeito. É isso que a avó sempre lutou. Mas é preciso, amados irmãos, buscarmos a união através da nossa fé. Neste momento, uma coisa eu digo aos irmãos: se muitos neste momento, nossos internautas, nossos jovens, não estiverem levando corretamente a sua vida hoje, é a oportunidade de você mudar. Falar com a Santa Avó Rosa, falar com o Santo Irmão Aldo, falar: vó, eu não estou sendo unido com meu colega de ministério, com meu irmão. Eu até trouxe uma mensagem que o irmão Aldo deixou, que eu acho linda, como um lindo exemplo para os irmãos guardarem em seu coração e levarem consigo, falando sobre a união. Muitos pastores vão lembrar dessa mensagem, porque já leram no boletim várias vezes. O irmão Aldo disse assim: sejam amigos uns dos outros, não inimigos. Sejam unidos. E olha o que o irmão Aldo diz aqui, ó, alguns problemas que têm surgido em nossa igreja têm como principal causa, ou seja, de atritos, divergência entre alguns irmãos por causa da desunião
Isso porque não existe uma amizade sincera que leva à boa vontade, à compreensão, à tolerância e à paciência. Como não existem essas virtudes e qualidades de alguns irmãos, logo aparece a inveja, as desavenças, os atritos, os desentendimentos. Daí surgir a inimizade e outras coisas que traz graves problemas também ao fanatismo, teimosia, orgulho, gerando confusões, discórdias e muitas vezes divisões. Nós tivemos uma mensagem esses dias sobre divisões partidárias e tantas coisas. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos ensinaram e cobraram de todos nós, principalmente do Ministério Apostólico, amizade, companheirismo no trabalho do coral, companheirismo no trabalho dos pastores, das diaconisas, dos obreiros, mas uma amizade sincera, com muita boa vontade em cooperar um com o outro, sem querer se aparecer, sem orgulho, sem briga, sem desavença, sem injustiça. Portanto, sejam amigos, mas amigos fiéis, unidos por laços fraternais, para podermos receber toda a inspiração dos céus e as bênçãos e o amparo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a todos. Então, amados irmãos, não adianta nada eu estar aqui hoje levando a palavra, os irmãos do coral que cantaram belíssimos hinos, se nós cantarmos por orgulho, para se aparecer, não passa do teto. É triste dizer. Nós devemos fazer tudo com amor, com união, com verdade, para que tudo que nós fizemos hoje chegue ao trono do nosso Deus. Então, amados irmãos, unidos, nós somos mais fortes. E assim sendo, recordamos um pedido do Santo Irmão Aldo para todos nós apostólicos. Eu, Irmão Aldo, convido a todos os apostólicos a se unirem a mim, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar na grande missão e no trabalho que é de salvar almas que precisam do nosso apoio de salvação, oferecida por Deus nosso Pai, através desses santos poderosos, do meu ministério, da nossa igreja, para a realização desse trabalho. Contamos sempre com a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos, para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo apostólico para realizar esta obra gloriosa de salvação. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor, pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união, o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da Igreja Apostólica, para o seu crescimento, para a salvação de muitas almas e para o reino dos céus. Um povo em cujo meio persiste a desunião, facilmente será vencido. Por outro lado, onde existe a verdadeira união, as lutas são vencidas com facilidade. E todo o trabalho, a realização deste povo apresenta um progresso, um desenvolvimento e um crescimento grandioso. Por esse motivo, o Santo Irmão Aldo convidou a todos, naquela época, ou seja, hoje, para nós unirmos a Ele, primaz e aos santos de Deus, a fim de podermos ganhar muitas almas preciosas para o reino dos céus e vencermos. E para finalizar a mensagem, diz assim: esperamos contar com a união de todos os apostólicos, dos pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas e todos os membros da igreja. Inclusive, lembramos que a seara é grande, como afirmou nosso Senhor Jesus. Vamos trabalhar, ou seja, vamos batalhar no bom combate, pois grande é o galardão de todos receberão do nosso Deus, o Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Então, amados irmãos, olha que mensagem linda que o nosso conselho publicou, falando sobre a união. E eu só digo uma coisa aos irmãos, como meu horário já está em cima da hora, lembrem-se dessas palavras do Santo Irmão Aldo, a qual ele disse: a igreja, ela precisa do seu ministério. Quando ele diz ministério, é todos os ministérios, seja do coral, músicos, pastores, diáconos, diaconisas.
E ele falou ainda, ele completou dizendo assim: somos uma família só. E para isso devemos estar em completa união, ou seja, harmonia, santificação. Não deixe que nada deste mundo, olha o que ele diz, retire o brilho, o mérito deste trabalho diante de Deus. E vocês hoje façam uma reflexão íntima do seu ministério, não importa qual que é, de cantar, igual ele diz, se o seu cântico está chegando até o trono do nosso Deus, pois ele merece toda a honra, glória e louvor e adoração. Olha que recado lindo que o santo irmão Aldo deixou para nós, amados irmãos. Então guardem esta mensagem, levem consigo para as suas vidas. Eu só digo uma coisa aos irmãos, eu me lembro de uma mensagem que o irmão Aldo disse a alguns pastores, a qual ele perguntou a eles, e serve para todos nós: está bom ou está ruim? Agora fica no coração de cada um dos irmãos dizer se a sua vida está bom ou está ruim. Eu, na minha parte, imagino assim, amados irmãos, se o irmão Aldo estivesse aqui presente, ele perguntasse para mim: está bom ou está ruim? Imagine se eu falo que está ruim, o que ele falaria para mim? Mas eu mesmo estando ao seu lado, está ruim? Então hoje, em sua vida, quando alguém te perguntar, igual diz o hino, como está a sua vida? Está bom, está maravilhoso, porque eu tenho Deus, tenho Jesus, tenho a Santa Borrosa e o santo irmão Aldo ao meu lado. Amém. Para finalizarmos, vamos ouvir com o coral o hino Reconstruir. Amados irmãos, prestem muita atenção nesta letra desse hino.